Você abastece com gasolina achando que está colocando gasolina pura, mas a gasolina brasileira agora tem ainda mais etanol. Primeiro veio a E30, com 30% de etanol anidro misturado na gasolina. Agora, o governo aprovou a E32, com 32%, inicialmente por 180 dias. E a lei já abriu caminho para que no futuro, essa mistura possa chegar a 35%. Mas a pergunta que realmente importa para o seu bolso não é política, nem propaganda de combustível. A pergunta é outra: isso pode aumentar o consumo do seu carro? Carro antigo pode passar a ter problema? E carro importado a gasolina corre algum risco? Com essa mudança, os carros híbridos e elétricos passam a ficar mais interessantes. Hoje a gente vai separar o que é preocupação real do que é exagero. E no final eu vou te entregar um diagnóstico simples, em 3 grupos: tranquilo, atenção e alerta. Assim você entende onde o seu carro se encaixa antes de sair acreditando em qualquer vídeo alarmista ou em qualquer promessa bonita demais. E já comenta aqui logo de início: o seu carro hoje é flex, gasolina, híbrido ou elétrico? Porque essa resposta muda bastante a conversa. A primeira coisa que precisa ficar clara é: gasolina comum e gasolina aditivada vendidas no Brasil não são gasolina pura. Elas são gasolina C, ou seja, uma mistura de gasolina A com etanol anidro. O etanol anidro é aquele etanol praticamente sem água, usado justamente para ser misturado à gasolina. Desde 1º de agosto de 2025, essa mistura obrigatória saiu de 27% para 30%. Agora, em julho de 2026, o CNPE aprovou uma elevação temporária de 30% para 32%, com validade inicial de 180 dias e possibilidade de prorrogação. Segundo o governo, a ideia é reduzir a necessidade de importação de gasolina, reforçar a segurança energética e usar mais combustível renovável produzido aqui dentro. No papel, faz sentido para a política energética do país. O Brasil produz muito etanol, tem uma indústria forte de cana, vem crescendo também no etanol de milho e quer depender menos de combustível fóssil importado. Só que o motorista comum olha para isso e pensa: tá, mas e o meu carro? E essa é a pergunta certa. Porque uma coisa é discutir matriz energética. Outra coisa é o seu carro na garagem, o consumo no painel, a luz da injeção acendendo, o mecânico condenando bomba de combustível, bico, mangueira, sensor, ou você percebendo que o tanque está durando menos. Então vamos por partes. A gasolina E32 não significa que todo carro vai quebrar. Esse é o primeiro exagero que precisa ser cortado. O motorista que tem um carro flex moderno, revisado, usado com frequência e abastecido em posto confiável provavelmente não tem motivo para entrar em pânico. Um Onix Flex, Polo, T-Cross, Tracker, Creta, Fastback, Compass T270, Corolla Flex, Corolla Cross Flex, Honda City, HB20, Argo, Virtus ou Nivus, por exemplo, já nasceram para lidar com a realidade brasileira. Esses carros têm central eletrônica, sensores, sonda lambda e sistema de injeção preparados para trabalhar com variações grandes entre gasolina e etanol. Na prática, o carro flex moderno já convive com um cenário muito mais extremo. Ele pode rodar com gasolina misturada com etanol ou com etanol hidratado praticamente puro no tanque. Então, para esse público, o risco principal não é o motor não aguentar a E32. O impacto mais provável é outro: consumo um pouco pior. E guarda esse ponto, porque ele entra direto no diagnóstico final. Mesmo quando a mecânica está tranquila, a conta por quilômetro pode mudar. O etanol tem menos energia por litro do que a gasolina. Fontes técnicas internacionais apontam que o etanol tem cerca de 1/3 a menos de energia por volume em comparação com a gasolina pura. Então, quando você aumenta a participação de etanol na mistura, a tendência é o carro rodar um pouco menos com o mesmo volume de combustível. Isso não quer dizer que o consumo vai despencar de uma hora para outra. Estamos falando de uma mudança de 30% para 32%, não de gasolina para etanol puro. Mas para quem roda muito, pega trânsito todo dia, trabalha com aplicativo, faz entrega, viaja com frequência ou controla custo por quilômetro, pequenas diferenças aparecem no fim do mês. Às vezes o motorista não percebe na primeira semana, mas começa a notar que aquele tanque que durava 7 dias agora dura um pouco menos. Ou que o consumo médio no computador de bordo caiu meio quilômetro por litro. Parece pouco. Só que pouco, repetido todo mês, vira dinheiro. Agora vem a parte que muita gente ignora quando compra usado premium barato.
O alerta maior não está no carro flex moderno. Está em carros antigos, importados a gasolina e modelos monocombustível que foram projetados para mercados onde a gasolina tinha teor menor de etanol. Pense em Civic antigo a gasolina, Corolla antigo antes da fase flex, Fusion, Azera, Sorento, Outlander, algumas BMW 320 importadas, Audi A3 a gasolina, Mercedes Classe C, Volvo XC60 T5 e T6. Não estou dizendo que todos esses carros vão apresentar problema amanhã. Não é isso. O risco é mais sutil. Esses carros podem trabalhar fora da calibração ideal. Podem consumir mais, perder desempenho, acender luz de injeção, exigir mais da bomba de combustível, dos bicos, dos sensores e de componentes do sistema de alimentação. Em alguns casos, o carro até funciona, mas funciona corrigindo o tempo todo. É como uma pessoa que consegue correr com um sapato ruim. Ela corre, mas força o joelho, o tornozelo e a postura. No carro, essa adaptação aparece na mistura ar-combustível, na leitura da sonda, na estratégia da central, na partida, na marcha lenta e na resposta do acelerador. E aqui entra um ponto importante para quem gosta de usado prêmio. Aquele sedã importado anunciado por preço de SUV compacto pode parecer oportunidade. Mas se ele já tem 12, 15 anos, manutenção atrasada, histórico incompleto e foi projetado para outro padrão de combustível, a gasolina com mais etanol pode não ser a causa de todos os problemas. Ela pode ser o empurrão que revela problemas que já estavam ali. Por isso, se você está olhando um importado antigo, não avalie só preço, couro, teto solar e motor forte. Olhe histórico de manutenção, estado da bomba, bicos, velas, bobinas, mangueiras, sensores, tanque, filtros e disponibilidade de peças. Esse detalhe separa a compra racional de dor de cabeça com status. Mas tem uma situação que passa batida: carros que ficam muito tempo parados. O etanol é higroscópico. Em linguagem simples, ele tem facilidade de absorver umidade. Isso importa principalmente para carros que ficam semanas ou meses sem uso, veículos de coleção, importados de fim de semana, carros antigos guardados na garagem e modelos que rodam muito pouco. Às vezes o problema não é só a porcentagem de etanol. É o combustível envelhecendo no tanque, a umidade entrando no sistema, mangueiras antigas ressecadas, sujeira acumulada e manutenção que ficou para depois. Nesses casos, a orientação prática é simples. Evite deixar o carro parado por mais de um mês com o tanque pela metade. Procure abastecer em posto confiável, mantenha a revisão em dia, e se for carro antigo ou importado, converse com o mecânico que conheça aquele modelo antes de simplesmente achar que sempre foi assim. A pergunta que muita gente está fazendo: essa gasolina com mais etanol empurra o brasileiro para o carro híbrido? Empurra para o carro elétrico? A resposta honesta é: para algumas pessoas, sim. Para outras, ainda não. Os híbridos flex, como Corolla Hybrid e Corolla Cross Hybrid, ficam interessantes porque unem uma mecânica adaptada ao Brasil com consumo urbano bem menor. Eles ainda usam combustível, ainda têm motor a combustão, ainda precisam de manutenção convencional em vários pontos, mas reduzem bastante o gasto em cidade, especialmente no anda e para. Já híbridos como o BYD Song Plus, Aval H6 e alguns Tigo híbridos entram em outra faixa de preço e proposta. Eles podem fazer muito sentido para quem roda bastante, quer conforto, desempenho e consumo menor, mas exigem uma conta mais completa: preço de compra, seguro, manutenção, garantia, revenda e perfil de uso. Quando a gasolina rende menos, todo carro que reduz o uso do motor a combustão fica mais interessante na calculadora. Mas isso não significa que híbrido é automaticamente a melhor compra para todo mundo. Se você roda pouco, usa o carro mais em estrada, troca de veículo com frequência ou compra um híbrido muito caro só para economizar combustível, a conta pode demorar demais para fechar. E os elétricos? Aí a conversa muda de patamar. Um elétrico elimina a ida ao posto, não tem troca de óleo do motor, não tem escapamento, não tem vela, não tem correia de acessórios como em muitos carros a combustão, e pode ter custo por quilômetro muito baixo para quem carrega em casa. BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin, BYD One Plus, GWM Hora 03, Volvo X30, Renault Kwid, E-Tech e Peugeot e 2008 são exemplos de modelos que colocaram o elétrico na discussão real do consumidor brasileiro. Cada um em uma faixa de preço, com proposta diferente. Mas elétrico também não é solução mágica.
Ele faz muito sentido para quem roda bastante em cidade, tem garagem com possibilidade de carregamento, consegue instalar wallbox ou carregar com segurança, não depende todo dia de rodovia longa sem planejamento e aceita estudar a contratação de um bom seguro, observa a garantia da bateria, está ligado na rede de assistência e revenda. Agora, se você mora em prédio sem estrutura, roda longas distâncias sem planejamento, depende de carregador público em região com pouca infraestrutura ou compra carro sem pesquisar seguro, o elétrico pode virar uma decisão mais emocional do que racional. A ideia aqui não é dizer que todo mundo precisa trocar de carro. É montar critério. Porque a gasolina com mais etanol não transforma automaticamente um carro flex moderno em problema. Mas ela muda o pano de fundo. Ela lembra que combustível no Brasil é uma variável viva. Muda mistura, muda preço, muda regra, muda disponibilidade e muda conta de uso. E agora vamos transformar tudo isso no diagnóstico prometido. Grupo 1. Tranquilo. Aqui entram os carros flex modernos, revisados e usados com frequência. Onix, Polo, HB20, Tracker, T-Cross, Creta, Fastback, Compass T270, Corolla Flex, Corolla Cross Flex, Honda City, Argo, Virtus, Nivus e vários outros modelos recentes. Para esse grupo, a mudança da E30 para a E32 não deve ser tratada como uma ameaça mecânica imediata. O motorista deve prestar atenção principalmente em consumo, qualidade do combustível e manutenção normal. Se o carro está revisado, abastece em posto confiável e não fica meses parado, vida que segue. O diagnóstico é: tranquilo na mecânica, atenção leve no consumo. Grupo 2. Atenção! Aqui entram carros mais antigos, veículos pouco usados, carros com manutenção atrasada, modelos que ficam parados por muito tempo, carros com mangueiras velhas, bomba cansada, bicos sujos, filtro esquecido e histórico incerto. Nesse grupo, a gasolina com mais etanol pode não ser a vilã principal, mas pode acelerar sintomas. Engasgos, partida ruim, marcha lenta e irregular, aumento de consumo, cheiro diferente, falhas ocasionais e luz de injeção merecem investigação. O diagnóstico é: não precisa pânico, mas precisa manutenção preventiva. Grupo 3. Alerta. Aqui entram importados a gasolina, usados premium antigos e modelos projetados originalmente para mercados com menor teor de etanol. BMW 320 importada, Audi A3 a gasolina, Mercedes Classe C, Volvo XC60 T5, T6, Fusion, Azera, Sorento, Outlander e outros modelos semelhantes precisam de mais critério. Não quer dizer que você não possa ter um carro desses. Quer dizer que você não pode comprar como se fosse um hatch popular flex. Antes de fechar negócio, veja histórico, escaneie o carro, confira sistema de alimentação, pesquise peças, seguro, mão de obra e converse com oficina especializada. O diagnóstico é: pode ser interessante, mas não combina com compra por impulso. Então, respondendo à pergunta do vídeo, gasolina com mais etanol coloca seu carro em risco ou é hora de ir para o elétrico? Para a maioria dos carros flex modernos, não é o fim do mundo. O impacto mais provável é um consumo um pouco pior, não uma quebra imediata. Para carros antigos, parados e com manutenção negligenciada, é sinal amarelo. Para importados a gasolina e usados premium antigos, é sinal de alerta e pesquisa obrigatória. E para quem roda muito na cidade, tem onde carregar e já estava pensando em trocar, híbridos e elétricos ficam cada vez mais interessantes na conta por quilômetro. Comenta aqui embaixo: qual é o seu carro, o ano dele e se ele é flex, gasolina, híbrido ou elétrico. Eu quero ver nos comentários quais modelos entram no grupo tranquilo, no grupo atenção e no grupo alerta. E você já tinha pensado que essas alterações no combustível poderiam impactar na valorização e na manutenção do seu carro? Se esse diagnóstico te ajudou, salva esse vídeo ou manda para alguém que está pensando em comprar um usado importado barato. Às vezes, o que parece oportunidade no anúncio, vira oficina no mês seguinte. Aproveita e confere esses outros vídeos do canal, pois aqui te ajudamos a escolher o seu próximo carro com estratégia. Até o próximo vídeo.